Bom dia, queridos, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa. Vamos aqui para mais um dia do nosso Devocional Reino, com a nossa série Identidade. Eu juro para você que todos os dias a gente acorda muito cedo para preparar o devocional. Só que nesses últimos dias ontem, não últimos dias não, ontem e hoje, eu tenho tido problemas aqui com coisas simples. Um microfone, hoje, por exemplo, a gente teve uma dificuldade que atrasou aqui o nosso devocional, mas estamos aqui com fé, acreditando que o Senhor vai fazer o melhor para as nossas vidas, amém? E hoje nós vamos continuar na nossa série que já está finalizando, hein, querido? Está finalizando, falta de hoje ao último dia, restam apenas 5 dias, né? E nós estamos na reta final, num momento muito delicado, que nós precisamos orar bastante, nós precisamos refletir bastante, para que a gente não perca 30 dias, né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Que a gente não perca 30 dias, que não seja uma perca de tempo tudo aquilo que nós comentamos, falamos e ministramos aqui a você e ao seu coração. Nós também temos a intenção de já preparar a próxima série devocional, para que nós consigamos ter um adiantamento daquilo que a gente quer fazer, do que Deus quer fazer através de nós, né? Para que a gente consiga desenvolver de forma saudável. E essa semana ainda eu vou ministrar a vocês e vou explicar qual será o tema da série no mês que vem, do mês de julho. E nesse período, nesse momento, nós poderíamos aqui já falar sobre as bênçãos da identidade, as bênçãos de ter uma identidade restaurada. Eu poderia apresentar para você de como viver com essa identidade a partir de agora. Só que de forma insistente, eu quero, talvez, pela última vez, deixa eu ver a minha programação aqui. Deixa eu ver dos temas dos outros dias. E quem está no WhatsApp, ele recebe com exclusividade os temas, tá? No nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte ou não está no nosso grupo do WhatsApp, eu te convido a estar no grupo do WhatsApp, tá? Você é nosso convidado aí para estar no grupo do WhatsApp, fazer parte aí dessa família que é o Devocional Reino, tá? Nos próximos temas nós vamos falar bastante sobre os próximos temas. Amanhã tem um tema bem forte. Nós vamos falar bastante sobre quem nós somos, mas de um sentido diferente, como se fosse um espelho da nossa identidade. Enfim, vamos para o tema de hoje, da nossa série. Hoje, eu poderia ter escolhido um outro título, mas eu queria escolher um tema que realmente nós conseguíssemos compreender de forma real aquilo que o Senhor queria falar, e até pelo texto também, que não é um texto fácil de interpretar, eu resolvi criar um tema mais fácil para compreensão. E hoje o tema de hoje é: o céu reconhece seu nome. Nós até em outros devocionais passados falamos sobre algumas coisas parecidas, mas nada como esse. E eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, que agora nós temos uma Bíblia na tela. Na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 17, aqui nós vamos falar sobre as
igrejas, sobre a carta às igrejas do Apocalipse, né? Aqui, especificamente, nós vamos ter a carta da igreja de Pérgamo, né? E é essa que nós vamos ministrar hoje, através do Espírito Santo. Olha aí, olha a nossa Bíblia aí. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, vai dizer que quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Esse texto, ele é um texto extremamente forte e de uma complexidade que você não entende. Se nós fôssemos aqui sentar e falar de forma exponencial, aqui realmente explicando e expondo cada palavra, nós iríamos talvez levar muito tempo. Mas hoje eu quero trazer para você o nosso mesmo conceito desde o início. Hoje nós, mais uma vez, mas de forma ainda mais intensa e espiritual, nós queremos trazer para você o seu verdadeiro nome, quem você é, através dessa mensagem, dessa palavra Logos, e aqui será uma palavra rema, que será uma palavra de destino, uma palavra profetizada que nós iremos lançar sobre você, sobre a sua casa. Você precisa entender que um mundo onde somos conhecidos por o número de CPF, por tags, por um RG, né, por um documento, até mesmo por um apelido ou então um arroba do Instagram, há alguém que te conhece pelo seu nome verdadeiro. E aqui, na parte B do versículo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, ele diz: ao que vencer darei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que receber. Receber o que é essa pedra? Não é um nome que a dor te deu, não é o nome que o rótulo do mundo te deu, te impôs, não é muito menos um apelido ou uma rejeição que calou você por algum tempo. Hoje nós iremos falar do nome que Deus quer te lembrar, o nome que Deus te deu, que o céu sabe seu nome, e o céu sabe que o seu nome é eterno. Porque nós somos essas pessoas que carregam uma promessa, e essa promessa é de vida eterna, de salvação. Você pode ter uma promessa de um carro novo, de uma casa, de um noivo, de uma noiva, de um casamento, de um filho, mas a promessa que Deus quer confirmar em nós é salvação. Apocalipse 2,17 vai falar de uma promessa íntima de Deus e eterna. Uma pedrinha branca é o símbolo de pureza. E um novo nome só seu. Isso é sobre identidade, nós sabemos disso. É sobre o que Deus escreveu sobre você antes do mundo te machucar, antes de você talvez ser criado, como nós já lemos lá em Jeremias. Você não é o que o divórcio diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é por conta do divórcio. Você não é o que caiu.
que se divorciou, você não é o que roubou, você não é o que matou, o que se afastou. Você é conhecido no céu como alguém escolhido, redimido e único, separado, como nós já lemos também em 2 Pedro, alguns dias atrás. Deus não chama você, ou não te chama pelo erro, Ele te chama pelo nome. Ele chama pelo seu destino. Ele chama pelo seu destino. William, como assim destino? Eu não entendi. Deus chama pelo seu destino. Por quê? Porque pode ser que ninguém te enxergue, mas Deus sabe exatamente quem você é. E tem um nome, tem um novo nome, só seu, guardado na identidade. Eu anotei essas anotações. Estou lendo para você para que você compreenda como que Deus te chama pelo novo nome e esse novo nome é um destino. Como isso? Entenda. No texto de Apocalipse, aqui no Apocalipse 2:17, ele vai fazer parte, como eu já falei no início, das cartas à igreja de Apocalipse, e aqui especificadamente da carta da igreja de Pérgamo. A pedra branca ela era usada em tribunais romanos para quê? Para que ela servisse como símbolo de absolvição, ou também era usada em ingressos de celebrações especiais, eventos, onde quem tivesse essa pedra, ele teria acesso liberado, teria entrada liberada. E quando nós vamos falar aqui de o novo nome, é uma referência aqui profética ao novo nome, ao nome eterno que Deus atribui ao vencedor, aquele que vai ter acesso, aquele que vai ser absolvido. Você entendeu? Então, algo pessoal aqui e exclusivo é revelado a nós aqui através desse texto de Apocalipse. Em toda a Bíblia, nós vamos ter novos nomes revelados, e dentro desses novos nomes existe um propósito de identidade espiritual. Como Abraão. Abraão, ele foi o pai de multidão. Jacó, ele deixou de ser chamado Jacó para chamar Israel, aquele que luta contra Deus. E Deus deu a ele um novo nome. Dentro desse novo nome existe um propósito, garantindo a ele a sua identidade espiritual. Simão começou a ser chamado de Pedro, que significa pedra, onde seria não só um ajudador, mas através dele a igreja iria ser firmada. Saulo passou a ser chamado de Paulo, pequeno servo, porque quando ele era Saulo, ele era um grande matador de cristãos e perseguidor. Ou seja, o novo nome, o que eu acabei de dizer para você, que ele chama pelo seu destino, ele chama pelo teu nome. O novo nome, o nome do que o céu te revela, que o céu revela a você, é a missão eterna que você tem. Você não sabe hoje o que você vai fazer amanhã, mas através do seu nome, Deus, ele conseguiu criar um destino, uma linha do tempo dizendo para você o que você iria ser, e através do seu nome ele reconhece isso. Você não é quem o mundo diz, é quem Deus chamou para ser. Eu quero que isso fique muito claro dentro do seu coração e da sua mente hoje. Você não é quem o mundo diz que você é quem Deus te chamou para ser. Apocalipse 2:17, que é a carta de Pérgamo, que é uma das 7 cartas das igrejas, vai tratar de forma específica. Por quê, querido? Eu quero te dizer, a situação da igreja de Pérgamo era uma situação um pouco complicada, porque aquela mensagem, ela era a igreja que naquele momento ela se encontrava onde
era reconhecida nela a fidelidade de alguns membros, era também apontada para a tolerância e o ensinamento, mas existiam algumas práticas corruptas, como a doutrina nicolaíta, né, que era... Os nicolaítas eram um povo que era muito idólatra, eles participavam de idolatria, e dentro dessas idolatrias tinha muita referência à imoralidade sexual. E o que é que acontecia? Que Deus confirmava ao vencedor, lembre, ao vencedor que pedra branca, vencedor, pedra branca é absolvição, ela significa absolvição, passe livre, entrada. E ele dizia que ao que vencer eu darei uma pedra branca, uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, ou seja, um novo destino, um novo propósito, uma identidade espiritual ali sendo identificada e formada. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. O Senhor, ele não quer só confirmar uma identidade, mas através dessa identidade ele vai te dar um novo nome espiritual. Tudo isso que eu estou falando é no ambiente espiritual. Que, obviamente, quando o espiritual, o ambiente, o lugar espiritual se move, o céu, a terra, ela vai reagir. E também eu confio e acredito nisso, porque quando nós temos ações aqui específicas, o céu também, o ambiente espiritual também, ele reage. E segundo o Instituto Barna Group, que eu já citei aqui algumas vezes, o Barna, ele é um instituto que ele pesquisa muito sobre cristianismo e comportamento cristão. 82% das pessoas que se sentem anônimas ou irrelevantes na sociedade moderna também lutam com baixa autoestima, crise de identidade e espiritualidade apagada. Talvez você tenha, durante todos esses anos da sua vida, achando que o motivo da sua tristeza, da sua angústia, ansiedade, do seu medo, do que você às vezes cria aí nomes. Às vezes nós criamos rótulos de doenças para justificar as nossas dores, né? A gente cria até doenças aí, a gente tá cheio de cristãos cristãos que fazem questão de assumirem doenças como eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho tal coisa. Você não tem nada, querido. Você não tem nada. Se a gente for partir para a ciência, nós vamos ver que esse instituto ele pesquisou que 82% das pessoas que se sentem anônimas, ou seja, não têm identidade, ou são irrelevantes, ou não reconhecem o seu valor, lembra do que nós falamos ontem? Não reconhecem o seu valor na sociedade moderna. Elas também lutam contra a baixa autoestima, crise de identidade e espiritualidade apagada, ou seja, a sua crise existencial, como a gente gosta de chamar, ansiedade. Eu não estou aqui partindo para a questão científica, de ciência no sentido de causas ou não. Eu estou aqui justificando um dos pontos que podem ser a identidade. A falta de identidade, a falta de reconhecimento dessa identidade, a falta de reconhecimento do seu valor pode causar em você essa baixa autoestima. Pessoas que amam estar no anonimato o tempo todo têm baixa autoestima, crise de identidade o tempo todo e, comprovadamente, espiritualidade baixa, apagada. Quando são lembradas que têm um propósito eterno, essa sensação cai pela metade.
Ser visto por Deus é reacender a identidade. Ser visto por Deus é reacender a identidade. E hoje é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer reacender a sua identidade. Ele quer te enxergar. Ele quer te enxergar dizendo: Pai, eu reconheço a minha identidade. Eu assumo. Senhor, eu me revisto do novo. Senhor, eu quero voltar à minha forma original. Senhor, o céu sabe o meu nome é eterno nos céus. Porque o céu sabe o meu nome. O céu sabe o meu lugar, que é lá. Deus, eu quero receber essa pedra branca. Eu estou aqui profetizando na minha vida e você faz o mesmo na sua. Essa pedrinha branca com um novo nome escrito, identificando o meu propósito eterno, minha missão eterna, identificando quem eu serei em ti. Porque o nome do céu revela a nossa missão eterna. O nome que o céu revela também a nossa missão eterna. Você não é o que o mundo diz, você é o que Deus te chamou para ser. Eu acho que eu cansei de falar isso. Cansei não. Eu vou continuar falando até você entender. Você não é o que o mundo diz, você é o que Deus te chamou para ser. O que Deus te chamou para ser? A pergunta hoje é: o que Deus te chamou para ser é o que você está fazendo hoje? O que Deus te chamou para ser é o que você está fazendo hoje? E é por isso que eu quero orar com você, eu quero orar por você. E nós vamos orar com fé, acreditando que o Senhor irá nos reconhecer, que Ele irá nos entregar essa pedra branca, nos absorvendo, como diz a história, e nos dando o ingresso para a celebração eterna, que é a salvação. Ah, meu Deus do céu, como está próximo, irmãos. Rumores de guerra, várias e várias coisas identificam que o anticristo já está no meio de nós, só não se revelou. Nós precisamos estar conectados, ligados no Espírito Santo. Nós precisamos estar vigilantes. É o tempo em que o Senhor busca verdadeiros adoradores, João 4:24. E é por isso que eu quero orar por você e com você, trazendo ao seu coração essa identidade sendo formada, essa identidade sendo formada, sendo forjada, porque Deus, Ele nos reconhece pelo nome. Ele diz o nosso nome. E Ele reconhece que nós temos um propósito, e esse propósito ele está associado à nossa identidade. Ele está associado a quem nós somos, à nossa missão. Ser visto por Deus e reacender a nossa identidade é o nosso propósito hoje. E eu quero orar com você. Pai, obrigado. Obrigado. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã pela tua fidelidade. Por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de recomeço, de entrada, de acesso. Deus, essa pessoa poderia estar ouvindo qualquer coisa nesse momento, mas ela decidiu ouvir esse devocional, Pai. Deus, ela decidiu ouvir esse devocional, Senhor, e ouvir a tua voz.
Por isso, Senhor, nessa manhã, nós, gratos e com o coração grato, nós declaramos sobre nós, sobre a nossa alma, que ela acalme-se e que o nosso espírito nos ajude a lutar a boa batalha, vencer, Senhor, essa batalha espiritual que nos afasta de Ti. Pai, nós pedimos ao Teu Espírito agora, o Teu Espírito Santo, que reconheça em nós, Senhor, reconheça em nós motivos para nos confortar e nos ajudar, Senhor, a caminhar em Ti, esquecendo, Espírito Santo, das coisas passadas, vivendo a cada dia a Sua preocupação, não vivendo a preocupação do dia de amanhã. Deus, acreditando, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, confessando os nossos pecados uns aos outros para ser curado e lutar pela coroa da salvação, da justiça, viver um novo tempo em Ti, nos revestir de fé e, Senhor, vencer, Senhor, essa batalha espiritual que tanto tenta nos derrubar. Batalha essa, Senhor, que às vezes está dentro de nós e é refletida para as pessoas, situações, gerando ambientes tóxicos, gerando, Senhor, ambientes desagradáveis. Espírito Santo, a minha oração agora é para essa vida, Deus. Reacende, Senhor, a identidade de Deus. Reacende, Senhor, a identidade em Ti. Deus, ajuda essa pessoa a voltar à forma original. Aquela que o Senhor criou, que não é no anonimato, não é na irrelevância. É no reconhecimento de Deus. É na vitória das crises. É na espiritualidade fortificada. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, querido Deus, manda te dizer que você é separado, você foi escolhido de forma exclusiva para Ele. Essas dores, esses problemas, eles não podem apagar quem você é em Deus e o que Deus é para você. Entenda isso de uma vez por todas. O Senhor te deu um propósito, e esse propósito, ele, por mais que esteja desconfortável nesse momento, não quer dizer que ele te abandonou ou que a missão não está sendo cumprida, porque por mais que estejamos desconfortáveis, Deus continua agindo. E eu preciso te dizer, debaixo de céus abertos, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E toda autossabotagem sobre a sua vida, aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz por conta de pensamentos e sentimentos, eu repreendo agora tudo que tem te autossabotado. Todas as palavras que você tem lançado, que estão te dando destino. Tudo aquilo que você tem ouvido que te deu destino. Destino de morte, de derrota, de perca. Em nome de Jesus nós repreendemos agora e cancelamos debaixo do céu e cancelamos pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? E é isso que Deus tinha para nós essa manhã. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã.
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.